quinta-feira, dia de bem-estar animal, com a gerente de projetos da Bianimal, a Janaína Braga, que já está na nossa tela. Bom dia, Janaína. Bom dia, Tavinho, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, sempre. E hoje a Janaína vai conversar com a zootecnista Marina Pergo Vilela. Oi, Marina. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bom. Elas vão falar sobre a importância e os benefícios da terminação intensiva a pasto para o bem-estar dos animais. Quer dizer que terminação intensiva a pasto faz bem para os boizinhos, hein? Para os animais? É bem-estar animal? Ao invés do confinamento, é isso? O confinamento não é legal? Não é uma situação de bem-estar animal? Bom, vocês botaram o tema, eu criei uma interrogação aqui. E agora vocês vão esclarecer para mim. Vamos lá. Vamos lá. Marina, obrigada, né, por você estar aqui hoje compartilhando a sua experiência conosco. Por um tema aí, como o Tavinho já adiantou, é um sistema, terminação intensiva a pasto, mais conhecido como TIP, né, que tem um potencial maior de favorecer o bem-estar dos animais. Ao mesmo tempo que favorece esse bem-estar dos animais, também nos traz outros benefícios, que é reduzir a idade, né, de abate e também melhorar a qualidade da carne bovina que a gente produz. Então, seja bem-vinda e já deixa a primeira pergunta. Explica para nós, Marina, para quem não conhece esse sistema, o que de fato é uma TIP e como é que ela funciona na prática. Oi, Janaína, bom dia a todos. Então, a TIP é, como a sigla diz, é terminação intensiva a pasto. É quando você concilia o melhor do pasto com o melhor da alimentação para o animal. E dentre algumas estratégias que a gente adota dentro da TIP, como o melhor planejamento de logística, porque a gente trabalha com sempre, diga assim, coxo cheio. Então, a gente sempre tem um coxo cheio, o que ajuda a não ter que tratar 2, 3 vezes ao dia. Você trata uma vez ao dia, uma vez a cada 2 dias. Então, isso aí otimiza também a logística. Fora que a TIP e a sustentabilidade, elas andam juntas, né? Porque tudo fomenta o bem-estar do animal. E o bem-estar do animal está envolvido diretamente com a qualidade da suplementação, com a qualidade do pasto, com a qualidade da água, com a qualidade social do animal que está lá dentro. E no final isso tem que render, isso tem que ser economicamente viável. Muito interessante, Marina. É uma combinação de fatores que estão ali para ajudar esse animal a expressar todo o seu potencial, certo? Certo, você consegue tirar o melhor do animal, dando para ele uma melhor rede de apoio, rede para ele ter uma vida boa ali dentro daquela fazenda que ela trabalha. E a TIP, o interessante dela é que você consegue trabalhar ela ao longo de todo o período do ano, né? Você tendo estratégicas para seca, otimizando bem o seu manejo de pastagem entre as épocas de transição, você consegue ter animais e produzir ali, ter uma UA alta ao longo do ano inteiro. Então, você está sempre criando ciclos dentro da sua fazenda. Você pode fazer 2, 3 a 4 giros dentro da sua propriedade, utilizando a TIP como uma estratégia. Ótimo. E me conta, Marina, quais são hoje, se você pudesse listar assim, os 5 principais cuidados que vocês têm com esses animais para garantir que eles vão estar bem e vão poder expressar todo o potencial deles? Janaína, você tem que trabalhar sempre um manejo de pastagem adequado. Então, assim, sempre controlar. Você pode interagir com alternado, com rotacionado, né? Medindo sempre a altura e saída daquela forragem, daqueles animais daquela área. A água de qualidade, a gente acha que não, mas o animal, quando ele não tem uma água de qualidade, ele não coloca o seu melhor ganho médio de peso naquele momento. E quanto menos água ele beber, menos ele consome de matéria seca. Então, uma coisa está inteiramente ligada à outra. Não é a água de qualidade, tanto faz, dá um antiparasitário e está tudo certo. Não. Ele bebendo mais água, ele vai consumir mais, o que vai incrementar o ganho de peso dele. Parte de sombreamentos. Nossa, a gente está dando um passo, a gente tem toda a interação de sustentabilidade ali em volta. Então, manter as árvores nativas é um projeto legal, traz um sombreamento. Ah, não tenho mais como manter as minhas árvores nativas, já limpei. Então, trazer algumas alternativas de sombreamentos também são pontos muito interessantes para se trabalhar. Protocolo sanitário. O animal dentro da TIP, ele fica de 90, 110, no máximo 120 dias ali. Então, você tendo um protocolo de entrada dentro da TIP,
você fomenta ainda mais a redução, né, de doenças, de parasitários, parte de vermífugo também. Então, protocolos sanitários também são muito importantes e toda a parte de bem-estar animal, que tudo isso que eu falei compõe, né? Compõe a parte de bem-estar animal e quando você se trabalha e você utiliza manejos adequados, seja no manejo do animal, manejo no curral, manejo de vacina, as pessoas em si estão satisfeitas, estão calmas, estão sadias ali dentro daquele ambiente, psicologicamente, fisicamente, isso tudo vai criar uma rede de apoio muito bom para você produzir mais. Marina, você trouxe vários pontos que são importantes para a gente avaliar o próprio bem-estar do animal, né? Quando a gente fala da nutrição, o animal ter bom acesso à alimentação adequada, à água adequada, assim como as preocupações que a gente tem que ter com a saúde, com o ambiente. Agora me diz uma coisa, oferecendo tudo isso, boa nutrição, boa saúde, bom ambiente. Você vê na prática, Marina, que é um outro domínio do bem-estar animal, o comportamento, você vê mudanças no comportamento do animal que é terminado nesse sistema, se comparado, por exemplo, com outros sistemas também intensivos? Sim, eu acompanhei muito a parte dentro do frigorífico, para eu entender o que a minha carcaça, o que eu estava produzindo dentro da propriedade, né? E você comenta, e é uma frase que é bem legal, que a carcaça é a maior fofoqueira, né, que existe Aham. dentro da fazenda. Porque realmente, quando você tem um manejo adequado dentro do curral, quando você trabalha assim, a questão da seringa, a cada 25 animais trocar, nossa, não vou trocar todo esse período, mas troque, faz bem, porque a quantidade de abscessos que você vê, a limpeza dentro do frigorífico em cima desse abscesso é muito grande. A limpeza que eles fazem em cima de pauladas, cutucões, batidas de porteira, batidas de tronco, que causam hematomas muito grandes naquela carcaça, também eles vão limpar e também vai influenciar no seu peso final, que vai ser o seu financeiro dentro daquilo, o seu lucro está naquilo, né? Então, primeiro que você vê os animais muito calmos dentro da propriedade, eles são acostumados ao barulho de caminhonete, ao barulho de moto, ao barulho do trator, eles vinculam sempre a alimentação, então eles estão sempre perto da gente, perto do curral, perto dos coxos, né? E então eles não são animais agressivos. Segundo, que a equipe trabalha muito mais dinâmica, muito mais tranquila, muito mais calma, sem estresse. Imagina você o dia inteiro usando a sua força para lidar com aquele animal que muitas vezes muito mais pesado que você. Então, assim, existe uma briga muito grande nisso. E quando você traz essas questões de bem-estar animal, você fomenta toda a cadeia, seja o humano que está naquilo, seja o animal, seja interações dos outros animais naquele ambiente, os pássaros, os tatus, né? Tudo aquilo que envolve, que compõe o agro em si, o ambiente do mato em si, né? Então, tudo isso acaba se beneficiando um do outro. Muito interessante, Marina. Essa questão, né? Dois pontos importantes. A carcaça, ela é uma super fofoqueira. Tudo que a gente fez durante a vida do animal tá ali retratado. A hora que tira o couro, não tem como fugir. Não dá para contar uma outra história porque ela vai dedurar a gente mesmo. E outro ponto interessante que você trouxe é essa questão da força, né? A gente nunca pode medir a nossa força física com um bovino porque ele vai ser infinitamente mais forte. Então a gente tem que usar a nossa cabeça para ter uma força maior que ele. É justamente isso que você trouxe. E um outro ponto, Marina, que eu queria que você compartilhasse muito aqui. Como vocês já adotaram muitas práticas de bem-estar na fazenda, de todas essas que vocês adotaram ao longo dos últimos anos, qual foi aquela que te trouxe o maior impacto, seja no resultado produtivo, no financeiro, seja no ambiente, seja na maior segurança das pessoas? Se você pudesse dizer uma prática, qual foi a mais importante nesse tempo todo de trabalho? A prática, a que me vem à cabeça, que para mim ela é essencial, são os manejos dentro do curral, né? Eu acredito que o manejo adequado, o manejo calmo, ele não vai te gastar mais tempo, ele não vai te penalizar em nada, ele só vai te agregar. Então, assim, um protocolo de vacina, um protocolo de marcação, um protocolo de identificação bem feito, o cuidado com esses animais, às vezes eles estão vindo de um ambiente muito desgastante. Se você já introduzi-los num curral, fazendo um monte de protocolo em cima desse animal que passou um dia inteiro andando dentro de um caminhão,
teve um desgaste muito grande de estresse ali dentro do curral que ele estava, né? Você diminui muito todo o proveito daquelas vacinas que você está aplicando, o reconhecimento dele com a área que ele está, ele não vai ter tempo de cheirar, de reconhecer, de se acalmar. Então você torna aquilo um ambiente muito agressivo para ele conviver dentro daquilo. Então, para mim, o manejo adequado dentro de um curral, ele é primordial. Conta uma coisa, gasta muito fazer isso? Mudar esse manejo no curral? Te demandou quanto de investimento para fazer essa aplicação na prática? Janaína, nós temos algumas propriedades. Uma das propriedades nós elaboramos um curral, né, todo vinculado à questão de bem-estar animal. Mas nas outras propriedades que já existiam um curral dentro dela, a gente foi fazendo adequações, fazendo coisas bobas, entendeu? Tampando tábuas ali para diminuir a questão de sombreamento, trabalhando um melhor sombrite, diminuindo o tamanho de lotes, né? Fazendo área de descanso para esses animais. Então, assim, é uma cerca que você introduz ali, que você divide um pasto em dois para eles esperarem. Ensinos, então pagar pessoas, contratar auxiliadores para vir dar treinamento para essa equipe entender o quão importante isso é. Então, assim, eu acho que ela está mais embasada em cima de conhecimento e estudo do que necessariamente de investimento financeiro. Aqui, boas equipes vão ser capazes de manejar em currais não tão bons assim, né, que pode ter alguma deficiência da parte estrutural, mas o contrário não é verdadeiro. A gente pode ter excelentes currais construídos da melhor maneira, levando em consideração todo o comportamento do gado, mas se a equipe não sabe usar aquela estrutura, não adiantou de nada. Né? Então, não adiantou de nada. O importante são as pessoas estarem preparadas para fazer isso também, né, Marina? Justamente, e é interessante, Janaína, que as pessoas elas acham que bem-estar animal está muito ligado a tecnologias, a software, hardwares, controles, muita coisa, né? E não, ela é o arroz com feijão bem feito. É você tratar do seu cliente, que é aquele animal que vai te dar todo o retorno financeiro, como um cliente. É igual você chega no hotel, você quer dormir numa cama boa, você vai pagar por aquilo. O animal vai estar pagando por aquela estadia. Ele está dando a própria vida por aquilo, né? Diga-se de passagem. Então, trazer essa cultura de qualidade, bem-estar animal, bem-estar humano, sustentabilidade para dentro da fazenda, isso muda todo o comportamento, toda a relação ali. E com certeza você vai começar a ver no próprio bolso. E a gente introduz essa cultura desde o primeiro ano de fazenda, né? E, inclusive você foi uma parceira nossa desde o início, né, da nova PEC. E então o próprio pessoal ali na dinâmica, o pessoal que trabalha com a gente, eles se autocorrigem. Chegou alguém de fora, viu alguma coisa ali, a gente não precisa ficar dando treinamento o tempo todo também, dependendo do giro de quantidade de pessoas. Eles vão se corrigindo, eles vão se ensinando, eles vão educando. É uma cultura criada dentro da fazenda. Essa é a palavra, tem que se tornar uma cultura, tem que fazer parte do dia a dia, tem que ser o arroz com feijão bem feito, com uma constância, dia sim, dia também, outro dia também, e assim por todo o ciclo. Marina, muito legal participar aqui com você desse papo, obrigada, viu? Obrigada a você, Janaína, é sempre um prazer poder falar disso, trazer um pouco da TIP, trazer a sustentabilidade, principalmente o bem-estar. Eu acho que não tem como a gente seguir um futuro sem isso. O negócio é trazer mais conhecimento, aprimorar mais técnicas, melhorar a TIP, a cada dia vão ter mais coisas para serem aprimoradas, mas não esquecer que bem-estar animal, sustentabilidade e intensificação, elas estão andando junto. Maravilha. Tavinho, é com você. Obrigado aí, meninas, pela participação. Janaína, até a próxima quinta-feira. Abraço. Até, Tavinho.